Há momentos na vida em que tudo parece nos pressionar. Situações externas se acumulam como montanhas, exigindo decisões, respostas e firmeza. Mas o que pesa de verdade não é o que acontece fora, é o que se agita por dentro. É aquele silêncio interno onde habitam as dúvidas, os medos e as vozes que dizem que talvez não sejamos capazes. É aí, nesse campo de batalha oculto, que se define quem vai continuar e quem vai recuar. A pressão não é o fim, ela é o teste. Ela separa os que desistem dos que se transformam. E eu te afirmo, com a convicção de quem viveu isso, toda a força que você admira em alguém foi forjada nesse lugar incômodo. Ninguém se torna inabalável sem antes ser pressionado ao limite. Ninguém se torna gigante sem primeiro enfrentar os dias em que tudo parece querer esmagar o que há de mais valioso em si. A força não aparece quando tudo está calmo. Ela se revela quando você escolhe não recuar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem certezas. Quando decide avançar mesmo pressionado por circunstâncias que gritam que o melhor seria desistir. É nesse instante que um novo eu começa a nascer. Não o que vive de intenções, mas o que se move por convicção. É verdade que a maioria espera se sentir forte para agir. Espera um sinal, uma validação, uma clareza perfeita. Mas quem espera por isso, jamais começa. Porque a força verdadeira não precede o movimento, ela é gerada pelo movimento. Você precisa se forçar a seguir, mesmo quando tudo em você clama por pausa. E é aí que a mágica acontece, quando a força que antes era uma ideia se torna uma presença viva dentro de você. Se essas palavras estão despertando algo aí dentro, é porque essa força já existe em você, só está adormecida. E se há algo que pode trazê-la à tona, é este momento. Então, faça agora o que os fortes fazem. Cerque-se de palavras que sustentam sua caminhada. Inscreva-se neste canal e continue com a mente aberta, pois o que virá a seguir pode mudar sua forma de enfrentar os dias difíceis. Capítulo 1. Quando a pressão bate, sua decisão revela quem você é. Você quer saber quem você realmente é? Observe como reage sob pressão. Não quando está tudo funcionando, não quando há tempo de sobra e elogios no caminho, mas quando tudo está apertado, confuso, pesado. É ali que a sua identidade mais profunda aparece. É sob pressão que a alma fala mais alto. E sabe por quê? Porque a pressão espreme, ela tira as máscaras, revela intenções, escancara hábitos. Ela mostra se você tem base ou se sua estrutura é decorativa. É como um terremoto silencioso. Tudo o que está mal fixado vem abaixo, mas o que foi fincado com propósito permanece, cresce, se fortalece. Quando a vida começar a pesar sobre seus ombros, e vai começar se ainda não começou, você terá uma escolha: recuar e se esconder atrás de desculpas, ou se levantar e dizer: eu não sou do tipo que recua. E não importa se ainda sente medo, importa o que você faz apesar dele. Napoleon Hill dizia que as adversidades trazem consigo as sementes de um benefício equivalente. Mas essas sementes só brotam para quem não abandona o campo na primeira tempestade. Quem foge da pressão foge também da própria grandeza, porque o ouro não se forma em clima ameno, ele precisa de calor, de força, de pressão constante. Cada vez que você cede à pressão, está dizendo a si mesmo que o desconforto tem mais poder do que sua visão de futuro. Está reforçando o hábito de evitar, em vez de forjar o hábito de resistir. E com o tempo, esse hábito se torna identidade. Você começa a se ver como alguém que não aguenta, que sempre cede, que se sabota. Mas tudo isso pode mudar a qualquer momento, no exato instante em que você diz: chega! A partir de hoje, eu não recuo. A mente se reconfigura com repetição. E a repetição começa com uma decisão. A decisão de não mais fugir, de não mais se justificar,
de se forçar a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, sem energia, sem garantias. Porque o que realmente transforma uma vida não é a motivação passageira, mas o compromisso diário com aquilo que edifica sua força interior. Você precisa entender isso com clareza. A pressão não é seu inimigo, ela é o peso que fortalece seus músculos mentais e emocionais. É o que separa o sonhador do realizador. É o que treina sua mente para se manter firme, enquanto todos ao redor desistem. E se você acha que não está pronto para suportá-la, escute bem, ninguém está. A prontidão vem do enfrentamento, não da espera. Pressão não é castigo, é treino, é escola, é sinal de que você está em movimento e não estagnado. Quem não sente pressão está ou no conforto da zona de estagnação ou na inércia da negação. Mas quem decide crescer, esse sente, esse luta, esse sofre, mas acima de tudo esse transforma. Quantas vezes você já esteve perto de algo grande e recuou por causa da pressão? Quantas portas deixou de abrir porque sentiu o peso da responsabilidade? Quantas vezes o medo falou mais alto e você obedeceu? Pois saiba, toda vez que você recua, enfraquece seu próprio espírito. Mas toda vez que insiste, mesmo falhando, mesmo tremendo, você está esculpindo uma nova versão de si. E essa nova versão precisa de você, precisa da sua decisão. Não uma decisão pública, teatral, mas uma escolha íntima, firme e inegociável. Eu não recuo mais. Repita isso com frequência. Escreva, declare, respire fundo e haja como se sua força já estivesse completa. Porque, na verdade, ela está. Só precisa ser acessada. Forçar-se é o primeiro passo, não um forçar bruto, destrutivo, mas um forçar consciente, um empurrão interno que diz, vai mesmo assim. A grandeza não vem para os que esperam o momento certo, ela se manifesta para quem decide agir, mesmo quando tudo grita o contrário. A pressão nunca foi o problema. O problema sempre foi a ideia de que você não conseguiria. E essa ideia, meu amigo, precisa morrer hoje, porque você já aguentou mais do que imagina. Já sobreviveu a dias que achava que não passaria. Já suportou dores que ninguém viu. Já caminhou em silêncio quando queria gritar. Isso é força. E agora chegou o momento de parar de apenas resistir e começar a construir a partir disso. Você não é frágil, está apenas acostumado a fugir. Mas hoje, isso termina. Capítulo 2. A disciplina de se manter firme mesmo em silêncio. A verdadeira força não faz alarde. Ela não precisa de plateia, nem de reconhecimento imediato. A verdadeira força é silenciosa e se revela naqueles dias em que tudo parece desmoronar. Mas mesmo assim, você se levanta. Faz o que precisa ser feito e permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. É fácil parecer disciplinado sob os holofotes. É fácil manter a postura quando se sabe que alguém está assistindo. Mas o que define um homem não é o que ele mostra aos outros, é o que ele pratica quando está sozinho. Quando o mundo se cala e tudo o que resta é ele, suas convicções e a próxima escolha. A pressão não desaparece com o tempo. Ela se acomoda, se camufla, muda de forma. E é por isso que a disciplina precisa se tornar uma fortaleza, algo inabalável, não importando o tamanho da tempestade. Não importa o quanto doa, o quanto demore, o quanto desafie. A disciplina precisa ser a última coisa a cair. A grande falha de quem começa e não termina está na ilusão de que só é possível agir quando há ânimo. Mas o ânimo é volátil. O que se mantém é o hábito, o ritual, o compromisso consigo mesmo. Você precisa criar uma rotina onde o ato de seguir em frente não dependa mais de como você está se sentindo. Porque haverá dias em que você estará exausto, frustrado, desmotivado. E esses dias exigem mais de você do que qualquer outro. É nesse ponto que muitos recuam. Mas é também nesse ponto que os extraordinários se destacam. Eles não esperam o cenário perfeito.
Eles constroem sua firmeza enquanto o mundo desmorona. Eles escolhem a disciplina como armadura. Sabem que o progresso nasce no esforço silencioso, não no entusiasmo explosivo. Napoleon Hill ensinava que os grandes realizadores da história não chegaram lá por sorte ou talento puro. Eles chegaram porque em algum momento tomaram uma decisão, a de persistir, de continuar, de fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sentem. A persistência, essa irmã gêmea da disciplina, nasce do entendimento de que nenhuma conquista grandiosa se constrói com impulsos, mas sim com constância. E constância exige enfrentamento, não com o mundo, mas com você mesmo. Você precisa ser honesto. Quantas vezes abandonou algo promissor porque exigia esforço repetido? Quantas vezes quebrou uma promessa que fez a si mesmo porque era mais fácil deixar para amanhã? Quantos planos ficaram no papel porque a prática diária parecia pesada demais? Pois agora chegou a hora de quebrar esse ciclo, de se forçar a agir todos os dias como um voto de respeito à sua própria evolução. Você não precisa se reinventar constantemente. Precisa apenas continuar. E continuar com firmeza. A disciplina não é sobre rigidez sem sentido, é sobre estrutura, é sobre criar uma base sólida, onde suas escolhas não fiquem à mercê dos ventos do dia. É sobre decidir, de uma vez por todas, que você será alguém que honra o que começa, que segue mesmo sem motivação, que entrega mesmo sem aplausos. Pense em como seria a sua vida se você apenas mantivesse os compromissos que faz consigo. Não todos. Apenas um único hábito, uma única prática. E se você fizesse isso todos os dias, com consistência inabalável, sem desculpas, em questão de semanas, sua autopercepção mudaria. Em meses, sua realidade mudaria. E em poucos anos, você seria irreconhecível. É assim que os grandes constroem seus legados, tijolo por tijolo, prática por prática, um dia após o outro. Eles não negociam com a própria disciplina. Eles não discutem com a própria força. Eles apenas seguem. E cada passo silencioso os aproxima de algo que os outros jamais alcançarão: o domínio de si. Mas para isso, você precisa estar disposto a enfrentar o desconforto de forma deliberada. Não se trata de gostar da dor, mas de aceitá-la como parte do processo. Porque todo crescimento verdadeiro exige algum tipo de fricção. Você não desenvolve músculos sem resistência. E não desenvolve caráter sem esforço. A disciplina é o fogo que purifica sua identidade antiga. Ela queima os excessos, elimina os vícios, dissolve a preguiça. E ao final, o que resta é alguém mais forte, mais consciente, mais preparado. A maioria fracassa porque pensa que disciplina é sobre fazer grandes coisas, mas não é. É sobre fazer as coisas pequenas com grande constância. É levantar e arrumar a cama quando tudo parece fora de controle. É dizer não para uma distração que parece inofensiva. É sentar-se e cumprir sua tarefa mesmo quando gostaria de estar em qualquer outro lugar. Esses pequenos atos não são triviais, eles são votos silenciosos. Cada vez que você cumpre um, sua mente registra. Ele é confiável. E com o tempo, essa imagem se torna inquebrável. Você se torna a pessoa que você prova ser para si mesmo todos os dias. E veja bem, ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa aplaudir, porque o verdadeiro poder nasce no oculto. Ele cresce no invisível. Ele se fortalece no silêncio. O mundo só começa a notar depois que você já se tornou. Essa é a diferença entre quem espera ser validado e quem se valida pela disciplina. Um precisa de atenção, o outro precisa de direção. Então, a partir de hoje, escolha ser esse segundo tipo. Aquele que não precisa de plateia para agir. Aquele que acorda e executa. Que planeja e cumpre, que sente dor, mas não para, que escorrega, mas não desiste, que falha, mas levanta,
que constrói em silêncio, sabendo que o eco do seu esforço virá, mais cedo ou mais tarde. Você não será lembrado pelo que começou, mas pelo que teve coragem de terminar. E a coragem de terminar nasce da disciplina de não parar. Repita isso como um mantra. Eu continuo, todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo sob pressão. E um dia, talvez mais breve do que imagina, você vai olhar para trás e perceber que aquele que você era já não existe mais. Em seu lugar vive alguém forjado pelo esforço, lapidado pela persistência e inquebrável pela disciplina. Capítulo 3. Transforme o desconforto em combustível. Se existe uma habilidade que separa os que crescem dos que recuam, é a capacidade de lidar com o desconforto. Não apenas suportá-lo, mas transformá-lo em motor. A maioria quer fugir da dor, mas aqueles que realmente avançam entendem. É ela que ensina, é ela que fortalece, é ela que empurra. Você precisa abandonar a crença de que o desconforto é sinal de que algo está errado. Na verdade, muitas vezes, ele é o maior indicativo de que você está exatamente onde deveria estar. Fora da zona de conforto, longe do automático, perto de algo que importa. O desconforto é o preço da mudança. É o território da evolução. E todo aquele que busca por força interior precisa aprender a se mover dentro dele, com firmeza, com lucidez, com direção. Não se trata de gostar do incômodo, mas de reconhecer seu valor, de entender que ele é uma ponte, não um muro, que ele está ali não para te deter, mas para testar o quanto você quer seguir adiante. Napoleon Hill costumava afirmar que o desejo ardente é a base de toda realização. E eu te pergunto, que tipo de desejo sobrevive ao primeiro sinal de pressão? Que sonho é esse que desmorona ao menor desafio? Se o seu propósito é real, ele precisa ser maior do que qualquer desconforto. Precisa pulsar mais forte do que qualquer medo. Precisa ser o seu norte, mesmo quando tudo em você clama por alívio. É por isso que tantos desistem, porque confundem desconforto com falta de progresso. Mas, na verdade, é justamente no desconforto que a transformação se inicia. É ali que você começa a abandonar o velho eu. É ali que nasce a resiliência. A dor do crescimento é diferente da dor da estagnação. Uma machuca porque está te levando para frente, a outra adormece porque te mantém no mesmo lugar. A maioria não percebe essa diferença. Vive tentando evitar qualquer desconforto, sem perceber que, ao fazer isso, está aceitando lentamente uma vida que não deseja. Não caia nessa armadilha. Não aceite viver anestesiado só para evitar o incômodo da mudança. Se for para sentir dor, que seja a dor da evolução. A dor de quem está construindo algo maior. A dor de quem está se tornando inquebrável. Você precisa mudar sua relação com a pressão. Em vez de perguntar, como posso fugir disso? Comece a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Porque toda situação desafiadora traz um convite escondido. O convite para você acessar uma parte de si que ainda não conhecia, a força que ainda não usou, a coragem que ainda não havia sido necessária. Esse é o verdadeiro presente do desconforto. Ele revela potenciais adormecidos, força que só aparece quando não há outra escolha, clareza que só surge quando o caos elimina o supérfluo, presença que só nasce quando você não pode mais se distrair. Quantas vezes você cresceu de verdade em momentos de calmaria? Poucas. O que molda sua mente não é a tranquilidade, é a fricção. São os momentos em que você se vê forçado a escolher, avançar ou recuar, lutar ou ceder, construir ou adiar. E é exatamente nesses momentos que o seu caráter está sendo esculpido. É aí que nasce a identidade forte, resiliente, determinada. É quando você para de ser alguém que tenta e se torna alguém que é.
Mas isso só acontece quando você se obriga a continuar, mesmo sem garantias. Quando você para de negociar com sua zona de conforto e começa a agir como quem sabe o que está fazendo, mesmo que ainda esteja aprendendo. Quando você troca a ansiedade pelo foco, a dúvida pela ação, o medo pela decisão, essa é a virada que precisa acontecer. O desconforto que você sente não é o fim, é só o início de uma versão mais forte de você, mas ela só vai emergir se você suportar o calor. Se aguentar a pressão, se continuar mesmo quando tudo em você pedir pausa. Você quer se tornar inabalável? Então se mova quando estiver mais vulnerável. Trabalhe quando estiver cansado. Insista quando estiver desacreditado. Seja o tipo de pessoa que não recua só porque a situação apertou. Seja alguém que cresce dentro da pressão. Não é o mundo que define o seu limite, é você. E toda vez que você age apesar do desconforto, esse limite se expande. Você começa a perceber que aguenta mais do que pensava, que pode ir além, que aquilo que parecia intransponível agora é apenas mais um degrau. E não se engane, a pressão não vai sumir. O que vai mudar é a sua relação com ela. O que antes te paralisava, agora te movimenta. O que antes te feria, agora te molda. O que antes parecia um fardo, agora se torna combustível. Você passa a usar cada momento difícil como impulso, cada crítica como direção, cada obstáculo como preparação. Isso é maturidade. Isso é consciência. Isso é força real. Aqueles que mais crescem não são os que fogem do desconforto, mas os que o dominam. Eles entram no campo de batalha com medo, sim, mas seguem mesmo assim. Eles não fingem que está fácil, mas também não permitem que a dificuldade os defina. Eles são diferentes, porque entenderam que a dor não é o inimigo. É a confirmação de que estão no caminho certo, que estão deixando o antigo para trás, que estão sendo forjados. Você também pode ser assim. Basta decidir. E a partir de hoje, toda vez que sentir a pressão aumentar, lembre-se, você não está sendo esmagado, está sendo esculpido. E o que vai emergir disso será maior do que você jamais imaginou. Capítulo 4. Não espere leveza, construa firmeza. A vida não se tornará mais leve só porque você deseja. Os problemas não desaparecerão apenas porque você quer respirar em paz. A pressão, a exigência, os desafios, todos eles fazem parte do processo. E por mais duro que seja ouvir isso, você precisa aceitar uma verdade simples. O mundo não vai parar para que você se reorganize. É você quem precisa se reorganizar para continuar, mesmo enquanto o mundo gira em caos. A leveza não vem de fora. Ela é consequência de uma estrutura firme por dentro. E estrutura não se herda, se constrói. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. É você quem decide o que vai sustentar sua vida. O hábito de recuar ou a coragem de manter-se firme. A maioria está esperando que tudo fique mais fácil para então agir com consistência. Mas o que eles não percebem é que o mais fácil só chega depois que você age. Não é a leveza que te permite ser firme, é a firmeza que cria a leveza. E essa firmeza nasce de uma escolha inegociável, parar de ser refém das circunstâncias. Você não controla o que acontece, mas pode controlar como responde. E é exatamente nessa resposta que sua força se revela. Quando tudo está desabando e ainda assim você levanta. Quando todos duvidam e ainda assim você acredita. Quando tudo parece dar errado e ainda assim você constrói. Essa postura muda tudo, porque ela te coloca na direção oposta da mediocridade. Enquanto os fracos recuam diante da pressão, você decide usá-la como estímulo. Enquanto os que se acostumaram com o pouco se retraem no primeiro desconforto, você transforma esse desconforto em ferramenta.
Mas para isso, você precisa abandonar o hábito da reclamação. Precisa parar de dizer que as coisas estão difíceis. Elas estão difíceis para todos. A diferença entre quem vence e quem repete os mesmos ciclos está no que fazem com essa dificuldade. Um chora, o outro constrói. Um trava, o outro transforma. Não é orgulho, não é teimosia, é uma decisão. Não aceitar mais que a instabilidade externa dite a estabilidade interna. Porque a firmeza que você precisa já está em você. Só está escondida debaixo de camadas de dúvida, preguiça emocional e histórias antigas que você contou a si mesmo por anos. Chegou a hora de resgatar essa firmeza, de se lembrar de quem você é quando está conectado com seu propósito, de parar de negociar com os próprios medos, de se levantar todos os dias e dizer: hoje eu permaneço. Não importa o que aconteça lá fora. Não importa o que o mundo pense, diga ou exija. Eu permaneço. Essa constância não nasce da motivação, mas do comprometimento. E o comprometimento é o que te salva nos dias em que tudo desaba. É o que te ancora. É o que transforma pequenas ações em grandes viradas. Não porque o mundo se ajeitou, mas porque você parou de oscilar. Napoleon Hill apontava com clareza: você tem o controle total sobre apenas uma coisa, seus pensamentos. E quando você domina seus pensamentos, domina sua postura, domina suas ações e, com o tempo, domina seus resultados. Mas essa dominação exige prática, exige repetição, exige enfrentamento. Você não se torna firme apenas desejando. Você se torna firme dizendo sim para aquilo que fortalece e não para tudo que dispersa. Dia após dia, sem exceção. E aqui está um ponto vital. A firmeza que te conduz precisa ser maior do que a voz que te sabota. Porque ela vai falar, vai dizer que hoje você não está bem, que pode deixar para amanhã, que ninguém vai notar, que não vale tanto esforço assim. Essa voz não é você. É a sombra da sua versão antiga tentando sobreviver. E ela só sobrevive se você a alimentar com desculpas. Cada vez que você cede, ela cresce. Mas cada vez que você se posiciona, ela enfraquece. Você precisa repetir a si mesmo até se convencer: eu sou alguém que continua. Não alguém que espera estar bem para agir, mas alguém que age para estar bem. Alguém que não depende de motivação, porque já se comprometeu com algo maior, a própria evolução. Essa firmeza vai parecer insana para os outros. Vão dizer que você está exagerando, que está se cobrando demais, que deveria se permitir descansar. E sim, descanso é sagrado, mas apenas quando é merecido, quando vem após a entrega, quando é consequência da construção e não desculpa para a fuga. A firmeza não nega o cansaço, mas o organiza. Não ignora a dor, mas a ressignifica. Não apaga o medo, mas o atravessa. É por isso que ela é tão rara, porque exige consciência. E a consciência, meu amigo, cobra um preço alto, o de nunca mais poder fingir que não sabe o que precisa ser feito. Você já sabe, você sente, você conhece o caminho. O que falta é o passo, a decisão. A firmeza de continuar mesmo quando o corpo pede pausa e a mente clama por distração. E com o tempo, essa firmeza se torna natural. Você não precisa mais se forçar. Você simplesmente faz, porque se tornou quem faz. Sua identidade muda, suas palavras mudam, sua presença muda. E o mais poderoso, as pessoas ao seu redor começam a sentir, sem que você diga nada. Elas percebem e passam a te tratar de outra forma, porque o mundo responde à vibração de quem decidiu ser firme. Nada pode contra um homem decidido. Nada detém alguém que, mesmo ferido, continua, que mesmo sem certezas, segue com fé, que mesmo na ausência de resultados, permanece plantando, regando, construindo. Essa pessoa, firme, inquebrável, comprometida, já existe dentro de você. Só precisa ser ativada, e ela é ativada no silêncio, na rotina,
na pressão, no desconforto. No dia em que você, cansado, olha para o espelho e diz: mesmo assim, eu sigo. Esse é o tipo de força que não aparece nos livros, nem nos discursos bonitos. Mas é o que constrói legados, é o que transforma histórias, é o que muda tudo. Então, da próxima vez que o mundo parecer pesado demais, lembre-se, a leveza que você busca não está do lado de fora. Ela nasce de dentro, da firmeza que você constrói, um passo de cada vez. Capítulo 5. A pressão é o berço da sua força. Você não foi feito para fugir. Não foi moldado para viver em retração, nem programado para desistir toda vez que algo se torna difícil. O seu projeto original é de grandeza. Você foi criado para expandir, resistir, liderar. Mas a vida, com seus golpes, suas perdas, suas pressões, tentou te convencer do contrário. E talvez, por muito tempo, você tenha acreditado. Tenha aceitado menos, tenha se encolhido, tenha feito acordos com a mediocridade, silenciosamente, um hábito de cada vez. Mas a verdade é que, mesmo nesses momentos, a força nunca te abandonou. Ela apenas ficou quieta, esperando que você a convocasse novamente. Hoje, essa convocação está feita. Você pode olhar para trás e contar todas as vezes em que recuou. Ou pode olhar para frente e decidir que, a partir de agora, isso não se repete. Pode continuar culpando o mundo, ou pode assumir a autoria da própria história. Porque a pressão não é o vilão. Ela é a última chance que a vida te dá de se levantar diferente. E veja, essa decisão não precisa ser grandiosa, não precisa ser dramática, não precisa ser perfeita. Só precisa ser real. Você apenas precisa escolher, aqui e agora, que vai se manter firme, que vai enfrentar o que for preciso, que vai trocar o discurso pela prática, o medo pela presença, a dúvida pela ação. A força nasce dessa decisão, não da força física, não da inteligência, mas da firmeza de quem decide que não volta mais atrás. Você pode ter tropeçado 1000 vezes, pode ter recuado quando mais precisava avançar, pode ter se calado quando era hora de falar, mas nada disso te define. O que te define é o que você decide fazer agora, quando ninguém está olhando, quando nenhuma voz te aplaude, quando tudo em você pede para esperar. É nessa hora que você se reconstrói. E essa reconstrução não virá com promessas vazias, nem com palavras bonitas. Ela virá com atitude, com consistência, com a prática diária de ser quem você escolheu ser, mesmo sem motivação, mesmo sem apoio, mesmo sem resultados imediatos, porque você entendeu que força não é aquilo que você tem, é aquilo que você ativa, é o que você desperta quando para de pedir permissão e começa a assumir responsabilidade. Essa responsabilidade é o seu novo chão. E a cada passo que você dá sobre ele, sua firmeza aumenta, sua postura muda, sua vibração se eleva, e sem perceber, você se torna uma referência, não para o mundo, mas para si mesmo. E esse é o ponto mais importante de todos. Você precisa se tornar a pessoa que respeita, a pessoa que segue, a pessoa que inspira confiança em si mesma. Porque o maior sofrimento não é falhar, é olhar no espelho e não confiar na própria palavra, é saber que poderia ter feito e não fez, que prometeu e não cumpriu, que começou e não terminou, mas isso termina hoje. A pressão que você sente não precisa mais te esmagar, ela pode ser o seu ponto de virada. A pedra bruta que, lapidada com intenção, vira fundação de algo grandioso. Quantas vezes você já sentiu que tinha mais dentro de si? Quantas vezes percebeu que estava se sabotando, se anulando, se omitindo? Pois chegou a hora de se reconectar com a sua essência, com aquele eu que acredita, que insiste, que faz, que constrói. Você não está sozinho nesse caminho. Todos os que chegaram onde desejavam já estiveram exatamente onde você está agora, no limite. Mas eles não recuaram.
Eles respiraram fundo, ajustaram a postura e seguiram. Você também pode. E se esse conteúdo, de alguma forma, despertou algo em você, um senso de urgência, um incômodo saudável, um desejo de crescer, então continue por esse caminho. Inscreva-se no canal e esteja entre os que não se contentam com pouco. Entre os que se movem mesmo sem aplausos. Entre os que, todos os dias, se forçam a ser mais do que foram ontem. Porque a pressão continuará. Mas agora, você também continuará. A dor vem, a dúvida vem, o medo vem. Mas você já não é mais o mesmo. Você é alguém que se recusa a recuar. Você é alguém que aprendeu a se levantar enquanto o mundo ainda dorme. Você é alguém que, no meio da pressão, encontrou sua verdadeira força. E a partir de agora, ninguém tira isso de você.